Isto aqui, a ideia de socialismo mais espiritualidade islâmica, isto já ganhou o mundo islâmico. Não há um sujeito lá que não tenha essa ideia na cabeça. Uns podem ser mais bonzinhos, querem realizar isso através do voto, né? Porque uns também, não leram só Karl Marx e Lenin, uns leram também Antônio Gramsci, tá certo? Então, o Antônio Gramsci é o sujeito, né, da revolução indolor. Nós vamos expandir a ideologia socialista de tal modo, vamos colocá-la, não vamos fazer propaganda socialista, nós vamos colocar o socialismo no dicionário, o socialismo nas entrelinhas da música popular, o socialismo nos livros didáticos, etc. No fim, todo mundo vai ser socialista sem perceber. Quando todos forem socialistas sem perceber, tá certo? Daí passaremos para o socialismo assim, num passe de mágica, sem necessidade de nenhum trauma. Então, existem também os islâmicos gramscianos. E também nós podemos ir social islamizando a cultura mundial de tal modo que, no fim, a transição se fará de maneira indolor. Bom, não é necessário ser muito inteligente para perceber por que nesta perspectiva, surge o fenômeno do neo-antissemitismo. Por que os judeus saem mal pelas duas possibilidades? Quando eu comecei a estudar isso, veja esse fenômeno do neo-antissemitismo, que agora está todo mundo assustado, e todo mundo considerando um negócio imprevisto, eu devo me gabar, tá certo? Se é que isso é motivo de se gabar, de que muitos anos atrás eu já sabia que isso tinha acontecido. A partir desses estudos, eu falei, mas é impossível, os caras vão querer, mas daqui 10, 15 anos vão querer tirar o judeu do caminho. Porque, do ponto de vista da cultura socialista, o judeu é o representante do capitalismo. Isso, pelo menos, é o que diz Karl Marx. Karl Marx dissolve a ideia mesma de uma identidade judaica. Isso não existe. O que existe é o capitalista. E eles são os capitalistas. Então, a hora que nós destruímos o capitalismo, a identidade judaica irá para o brejo. Tá certo? E os judeus se integrarão na cultura socialista como todo mundo. Esta ideia, vamos dizer, foi levada ao pé da letra por Lenin. Lenin, então, logo toma o poder, ele cria no Partido Socialista, no Partido Comunista, uma famigerada seção judaica. A função da seção judaica era treinar militantes para que, se prevalecendo das suas ligações de família e de língua, penetrassem então nos grupos judaicos para espionar, denunciar, etc, etc, etc. Talvez alguns aqui tenham ouvido falar do famoso Rabino Schneerson, que era o grande santo, líder espiritual judaico no tempo da Revolução Russa, e que foi o sujeito que mais pagou por esta brincadeira, que passou 22 anos na cana, um negócio assim. E, naturalmente, vamos dizer, pelo outro lado, você imagina o que significa para um povo como o alemão, que ainda no século XVIII se acreditava na Europa que alemão era uma língua boa para se falar com os cavalos. Você não tinha cultura de língua alemã no século XVIII? Não é isso? Você veja aqui, ainda no século XVIII, começo do século XVIII, o maior dos filósofos alemães, Leibniz, não escrevia em alemão. O alemão não estava pronto para isso, escrevia em latim ou francês. Então você imagina para um povo que está começando a emergir, né, começando a sair está começando a descer da árvore, né, ele ter dentro do seu território um outro povo que tem 5.000 anos de experiência, tá certo? E que é, pela sua simples presença, a prova da inferioridade da população local. É horrível isso, dói no cotovelo, que é uma coisa medonha, né? Então, não precisamos nem especular outros motivos pelos quais surge o antissemitismo alemão. Quer dizer, um povo antigo, organizado, culto, capaz, que tem, vamos dizer, a coisa mais básica para o sucesso na vida, que é o capital cultural herdado. Não tem nada que ajude você, tanto na vida quanto você já recebeu isso de casa, tá entendendo? O alemão não tinha isso, tá? Então basta isso para... Claro que houve outros motivos, mas este já é um motivo suficiente
o judeu era, de certo modo, pela sua simples presença, um antídoto à ideia de uma identidade racial germânica. Eu digo, mas que raio de identidade racial vai ter essa cultura? Assim, metade dos escritores e os cientistas, esses são todos judeus. Tem identidade racial nenhuma, isso é uma balela. Né? Então, é claro que o judeu era uma pedra no sapato dos dois totalitarismos. Tá certo? Então, como esses dois já tiveram a sua chance no mundo, e embora o comunismo ainda seja, de algum modo, uma coisa atraente para muitas pessoas, pelo menos filosoficamente ou intelectualmente, é uma ideia em decomposição, tá certo? Se bem que uma ideia está intelectualmente desmoralizada, não quer dizer que politicamente ela esteja enfraquecida, mas intelectualmente está acabado. E o nazismo também já foi liquidado na guerra. Então é evidente que ao puxar para si a herança desses dois totalitarismos e trabalhá-los à sua maneira, o movimento islâmico, vamos dizer, com os seus novos aliados, que são remanescentes de movimentos comunistas e nazistas. Você não pode esquecer que em Nova York, naquelas passeatas que teve logo depois do 11 de setembro, passeatas pacifistas, estava ali o pessoal comunista e black, tudo de mão dada com o David Duke, que era o homem do partido nazista, quer dizer, juntaram todos, tá certo? Então, não é de estranhar que, absorvendo esta herança, ele criasse também este movimento, o qual também tem que ser estudado sob outros aspectos, que depois mais tarde nos debates a gente entra, mas eu para esta conferência peguei só por este aspecto. Não é de espantar que esse movimento criasse um neo-antissemitismo, que é um pouco diferente dos outros, tá certo? É um pouco diferente, mas evidentemente tão perigoso quanto, sobretudo pela sua abrangência. Agora, tem um lado desagradável da história. É que, ao longo de toda a formação desses movimentos ideológicos modernos, tá certo? Houve muitos autores e pensadores judeus que contribuíram para isso. Mas, judeu porque não tinha nascido judeu. Foi um bocado de Trotsky. Trotsky não aceitava ser chamado de judeu. Ele não gostava disso. Mas os judeus acham que ele é judeu. Então, naturalmente, tem um certo carinho pelo sujeito, porque ele é gente nossa. Não é isso? Assim como, por exemplo, agora, faz uma semana, no Congresso de Israel, alguns deputados pediram que o governo israelense fosse processado e punido pelo Tribunal Penal Internacional. É um caso estranho de você pedir, vamos dizer, uma intervenção estrangeira no seu próprio país. Quer dizer, você pega a soberania e diz, olha, aqui não é mais soberano não, tira esse sujeito aí, quem manda agora é o Tribunal Penal Internacional. E 2 desses deputados eram de origem árabe, mas tinha um monte que não eram, tá certo? É evidente que a primeira vez que o Tribunal Penal Internacional tirar um governante de dentro do seu país, o seu país não existe mais como nação soberana. Me parece uma coisa bastante óbvia. A soberania significa justamente não poder ser julgado a não ser pelo seu próprio povo. Aí você tem uma entidade estrangeira que tem mais poder do que o seu governo, acabou a soberania. Então, 2 deputados, um grupo de deputados pede lá a soberania nacional. Naturalmente, esses deputados também dizem, mas eles são judeus, eles são gente nossa, nós temos que carregá-los no colo. Né? Eu digo, esse é um problema. No dia da passeata anti-Bush, lá tinha um monte de judeus fazendo passeata, junto com o pessoal black, não é isso? Que é aquele que, tipo Louis Farrakhan, né? E também com David Duke. Mas quando chega em casa, o que pensa? A mãe dele, a avó dele, a tia dele, diz, não, ele também é judeu, ele é gente nossa. Entendeu? Então fica carregando toda essa gente no colo, e você sabe como é que essa história termina. Não é isso? Então, vamos
vamos dizer, para terminar esta parte, eu gostaria de fazer um lembrete que talvez não soe tem muito agradável, mas veja, o povo que protege os seus próprios traidores, ele paga duas vezes. Ele paga pela traição que sofre e paga porque ele leva a culpa da traição. Tá certo? E isto já aconteceu com os judeus muitas vezes ao longo da história. Então, na hora que surge, por exemplo, a noção de... vocês já ouviram a expressão judeu ortodoxo? Assim como tem o católico praticante. Não é isso? Ora, o que é um judeu ortodoxo? É um sujeito que cumpre todos os mandamentos, mas ninguém cumpre todos os mandamentos. Todos nós somos humanos e imperfeitos. Antigamente, quando um judeu não cumpria alguns mandamentos, ele esperava que os outros rezassem por ele e desse tudo certo, não era assim? Não havia esta noção de um judeu ortodoxo e um não ortodoxo. Não havia esta divisão no corpo da igreja, no corpo da identidade judaica, como não havia uma divisão similar no corpo da igreja católica. A hora que você aceita que existem judeus ortodoxos e não ortodoxos, significa que você meteu na sua cabeça que existe uma identidade judaica alheia à tradição judaica como tal. E essa identidade simplesmente não existe. Isso quer dizer que, se você pensar a comunidade judaica só como comunidade cultural, ela não existe. Porque essa tem características diferentes em cada cultura. Tem a cultura russa, a cultura alemã, africana, brasileira, etc, etc, etc. Mas, ou seja, ou existe um vínculo com uma tradição e existe alguma lealdade que é necessário ter, tá certo? Para com as origens da comunidade, ou então ela não existe mais. Do mesmo modo seria o que é o católico não praticante. Antigamente não havia católico praticante, tinha os católicos mais, digamos, bem comportados e mal comportados, mas não todos igualmente católicos. O sujeito que nunca ia na missa, na Idade Média, o sujeito que nunca ia na missa, nunca confessava, nunca comungava, tá certo? Mas tinha sido batizado, ele era tão católico quanto os outros. Não se dizia ter o praticante e o não praticante. Na hora que você aceita que existe o ortodoxo e o não ortodoxo, ou o praticante e o não praticante, você está cortando no corpo da sua identidade comunitária e você está correndo perigo a partir desse momento. O perigo pode levar uma década, 2 décadas, 1 século, 10 séculos para aparecer, mas algum dia te pegam, não é certo? E quando pegam, não é brincadeira. Então, vamos dizer, só para encerrar esta parte, depois de ter mostrado, vamos dizer, as origens nazistas e comunistas da ideologia islâmica, vamos dizer, não precisa reforçar o perigo que isso representa para todos nós. Eu digo, bom, nós não podemos determinar o que os muçulmanos vão fazer, tá certo? Mas nós podemos saber o que nós vamos fazer. E eu sei que não é da minha conta, nunca se deve dar conselho para ninguém, tá certo? Mas não esperem de mim que eu passe a mão nas suas cabeças e diga vocês são maravilhosos, etc, etc. Eu não estou aqui para fazer isso. Se eu puder, gostaria de fazer alguma coisa útil, tá certo? E não simpática. Eu acho que a coisa útil a dizer, no momento, é que todo este processo ideológico do mundo islâmico é muito consciente, muito determinado, tá certo? Tem planos e ambições de escala mundial mesmo, eles não vão dar moleza a ninguém. E que, se, por exemplo, dentro da comunidade cristã, de uma comunidade judaica, nós começamos a dar moleza para eles, eles vão acabar conosco. Então era isso que eu tinha a dizer um momento. Estamos abertos para discussões.